Que tristeza. Será que mais um ano sofrer? Noite de sábado, hein? Chegar em casa, a mulher tá dormindo. Vai fazer o quê, hein? Parabéns ao tricolor. Parabéns ao São Paulo que deitou, rolou e sapateou em cima do Corinthians nesse majestoso. Fala, torcedor tricolor, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da grande vitória do São Paulo ontem contra o Corinthians do Morumbi, 2-0. Vitória muito importante. São Paulo se afasta do Z4. Uma noite ali inspirada do Luciano, que marcou os 2 gols. Vamos acompanhar aqui a repercussão dessa grande vitória, resultado muito importante para o São Paulo na noite de ontem, lá no Morumbi. Deixar os créditos aqui na descrição. Você que está chegando por aqui, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like também, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Marca depois desse ataque, lá vem São Paulo, bola com o André Silva, rolou para Luciano na boca do gol, vai marcar, bateu! É bola na rede! Gol! São Paulo! Rádio Craque Neto, Euro 17. Luciano, camisa número 10, é fera, foi pra galera. 32 cravados, etapa primeira de bola rolando. O São Paulo recuperou, foi na velocidade, foi no lance, bola saiu do meio de campo. O São Paulo foi no pique, foi na emoção. André Silva levou no corredor, abriu bola para Luciano, bate cruzado, bate cruzado, bate cruzado. Luciano, camisa 10, explode a torcida do São Paulo no Morumbi. É pura adrenalina demais, Luciano. Vem de fora, cruzou, Luciano bateu, é bola na rede. Gol! Do São Paulo! Rádio Craque Neto, Euro 17. De novo, Luciano, camisa número 10. Ele é fera, foi pra galera, explode a torcida tricolor. 34 minutos no relógio, primeiro tempo, bola rolando. Arboleda ligou o São Paulo. No meio de campo, faz a passagem, a bola acontecer pela ponta esquerda, bola batida em profundidade, o Wendel cruzou. Luciano chegou por trás da zaga, conferindo, mandando no fundo da rede do Timão. Bola na rede, é gol, canto direito de Hugo Souza. Luciano, é pura adrenalina demais o São Paulo no Morumbi. São Paulo bem no jogo. Que tristeza. Será que mais um ano sofrer? Noite de sábado, hein? Chegar em casa, a mulher tá dormindo. Vai fazer o quê, hein? Vai ter uma punheta. É o seguinte, que vergonha o Corinthians, no sentido bem exclusivo. Como é que o Dorival Júnior tira o Memphis Depay, né, no intervalo? Não, deixa o cara ficar até o final. Deixa o cara sofrer. Deixa o cara ser xingado, ser vaiado. Aí tira o cara. Aí bota o Guinegão. O menino... Não dá pra criticar o menino. Agora, o que eu vi do Corinthians é um time sem vontade, sem esquema tático, um time sem determinação, sem garra. Não é o time do Corinthians. De todos os jogadores que jogaram o jogo contra o São Paulo, nenhum jogador jogou bem. Nenhum. E o Luciano tomou conta do jogo, deitou e rolou o Marco Antônio, o Wendel, lateral esquerdo, o Rafael fez uma boa defesa. Parabéns ao tricolor. Parabéns ao São Paulo que deitou, rolou e sapateou em cima do Corinthians nesse majestoso. E o São Paulo comemorando o título. É isso aí. Porque esse time do Corinthians é um time morto com farofa. Eu não sei o que fizeram com esse time aí. Memphis andando. O Garro no segundo tempo até que jogou. No primeiro tempo, o bidonzinho. Vocês estão querendo vender o bidonzinho, deixando ele andando em campo? Não vai vender. Agora, o São Paulo comemorando. É isso aí. Tem que comemorar mesmo. O time do Corinthians apático. Dorival Júnior, meu pai do céu. Ave Maria. No segundo tempo até que mexeu no time, mas aí... Não tem, o time não tem sangue, velho. Os caras não tem sangue no olho. E o São Paulo comemorando, é isso aí. Tem que falar. São Paulo comemorando, como se fosse título. E vocês aí batendo palma pra doido dançar. Cadê essa direção, hein? Cadê Osmar Stabile? E aí? Usa o punho, irmão. Nessa zinhaca aí.
em que Luciano brilhou e o São Paulo finalmente deu uma desencantada, mostrou um pouco mais de futebol aí, melhores ideias com o Crespo nesse jogo contra o Corinthians. Tudo bem, Berner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Mari, Eugênio, aos fãs do esporte. Não são ideias melhores, são as mesmas ideias do último jogo. Com melhor execução. Mais bem executadas e facilitadas por erros táticos de ideia de jogo do treinador adversário. Somado a isso, o melhor jogador do São Paulo na temporada, que costuma fazer gols contra o Corinthians, brilhou. Ele que tem sido, no vestiário, no dia a dia, um dos líderes dessa tentativa do São Paulo se distanciar da zona do rebaixamento. É um jogador com muita história no clube, para mim às vezes subestimado, falava isso para você agora há pouco. Acho ele tecnicamente acima da média, longe de ser um craque, mas muitas vezes marcado porque ele é um jogador de personalidade forte, que é chato, que os adversários detestam. É destemperado às vezes. Às vezes destemperado. Atrapalha às vezes. Às vezes atrapalha o próprio time. Mas é um cara importante sim, isso eu reconheço. Mas eu acho que sempre que você tem um jogador que decide partidas, que tecnicamente consegue finalizar com qualidade, que nem ele, e que os adversários não suportam, esse cara é bom para o seu time. E o Luciano hoje foi o cara do jogo, de uma vitória mais que merecida do São Paulo. Se não fosse a questão da pontaria de outros jogadores, é uma questão técnica do São Paulo, certamente o placar teria sido maior. Sem dúvida nenhuma, São Paulo fez para golear. São Paulo hoje fez para golear o Corinthians. E o Corinthians também fez para ser goleado. Isso que é impressionante também. Não fez para ser goleado. Juntou a fome com a vontade de comer. Sabe, um com aquele apetite todo, criando, gerando oportunidades, e o outro numa postura realmente... Hoje, noite, a gente fala, né, noite para o corintiano esquecer. Não é para esquecer, não. É para lembrar disso aí, para não repetir. Porque realmente foi muito ruim. Eugênio, por que o São Paulo teve tanta facilidade no jogo de hoje? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, para o William, para a Mari, para os fãs de esportes. Porque não encontrou um adversário com a mesma intensidade que ele. No jogo da última quarta-feira, né, contra o Bragantino, ele encontrou esse adversário. Foi um jogo que teve momentos do São Paulo mais forte, momentos do Bragantino mais forte, só que foi um jogo equilibrado. Um jogo em que duas equipes estavam organizadas para tentar dificultar ao máximo o trabalho do adversário. Não foi o que aconteceu hoje com o Corinthians. O Corinthians deu espaços ao São Paulo e o São Paulo soube aproveitar esse espaço. Muitas vezes você tem certa liberdade, mas não consegue trabalhar em cima dessa liberdade. Hoje o São Paulo trabalhou muito bem. Num segundo jogo, como disse o Berner, dentro de uma mesma ideia, não exatamente a mesma formação, pequenas mudanças, né? A entrada do Wendel na esquerda, a saída muito precoce do Oscar para a entrada do Alisson, jogando mais avançado. Um Alisson de meia, que não é a posição que ele vinha ocupando no São Paulo, mas foi bem, participou bem do jogo. E o São Paulo foi muito feliz em resolver o jogo em duas jogadas muito próximas uma da outra. E a partir dali, soube administrar, teve oportunidade para fazer mais contra um Corinthians que está, na minha opinião, sentindo... É aquela história, uma hora estoura no campo. Os problemas administrativos, políticos, policiais, etc., 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 que cercam a sua diretoria, a sua instabilidade política. Isso tudo a gente começa a ver, salário atrasado, jogador que falta treino, e eu acho, não sei, a gente vai aguardar a apuração dos repórteres no dia a dia do Corinthians, que alguma coisa pode ter acontecido no intervalo para aquelas 3 substituições. Pois é, né? Tirar o Memphis do jogo para colocar o menino, o Guinegão, que fez, se não me engano, a sua segunda partida apenas hoje com a camisa do Corinthians, é algo estranho. Porque você vai falar, vai justificar como? Faltou intensidade a ele? Esse é o Memphis de todos os jogos. Não está jogando bem mesmo. Não, mas assim, a falta de intensidade é uma característica dele. E é um problema para a equipe. Ele é o coletivo jogador, é um problema. Mas ele é um jogador que, com a bola no pé, é diferente e cria situações. Tanto que as 2 melhores jogadas do Corinthians, enquanto ele esteve em campo, saíram dos pés dele. Então o Memphis é esse. E desde que ele chegou ao Corinthians, não é um jogador que vai participar, que vai dar carrinho, que vai voltar para marcar, que vai pressionar demais os adversários. Então, tirá-lo no intervalo de um clássico que o Corinthians está perdendo, tirar o jogador que tem o potencial técnico dele, que dentre os jogadores que estavam em campo era o artilheiro do time, um dos melhores assistentes do time,
para colocar o menino que faz a sua segunda partida é inexplicável, a não ser que tenha acontecido alguma coisa dentro do vestiário. A gente sabe que é um jogador que faltou a treino, que já se posicionou contra o clube cobrando salários atrasados, mas imagino que isso tudo, repito, seja consequência de toda a instabilidade extracampo que explode dentro do campo. O Corinthians não é hoje o time que era, por exemplo, na época do Ramon Dias, que tinha suas oscilações, mas que muitas vezes, em momentos decisivos, em grandes jogos, e fez isso, por exemplo, contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, fora e dentro de casa, conseguiu uma atitude diferente da atitude que mostrou hoje. É verdade, a gente vai lembrar o jogo do Campeonato Paulista, também no Morumbi, ou Morumbis, o Corinthians não teve uma grande atuação. Aí você pode colocar aí da dificuldade dele contra um adversário específico, no caso o São Paulo. Não sei se exatamente é isso, só que a gente tem visto um Corinthians, nessa volta da parada do Mundial, muito abaixo do que era o Corinthians do início do ano. Embora não fosse um Corinthians maravilhoso. Sim. Mas era um time que competia mais do que a gente tem visto. Ganhou do Ceará, ganhou num jogo muito ruim, numa jogada esporádica, não foi um jogo que ele teve uma grande atuação, ganhou 3 pontinhos que serviram para dar uma respirada, mas hoje voltou a jogar mal, como tinha jogado mal contra o Bragantino semana passada. É aquele jogo, Mari, para o São Paulo virar a chavinha? Vinha mal, preocupado, atuações abaixo, o empatezinho com o Bragantino ainda foi bom, mas é aquele jogo, ganha do Corinthians, do jeito que ganha, com as dificuldades que tem. É bom lembrar, ainda sem Lucas, não se sabe até quando, perde o Oscar no começo do jogo. Que isso reforça ainda mais. Não é? Já sem Luiz Gustavo, que a gente já sabe, já sem Caleri há um tempão, com todas as dificuldades sempre, mas vence sobrando diante de um rival na sua casa. É o jogo para mudar a chave? Tudo bem? Tudo bem, amigo. Um beijo para você, Birner, Eugênio, Fã de Esportes que nos acompanha. Perde o Enzo ali, né? Perde o Enzo. Bem pertinho da partida começar, o que poderia ser ali, de fato, uma segunda escalação, a mesma, repetida pelo Crespo, e aí ele precisa, de fato, ali colocar o Wendel, que a torcida tem algumas questões, mas que hoje, pelo que o jogo se apresentou para ele ali, né, foi muito bem, inclusive jogando nas costas do Félix Torres, mais uma vez improvisado, que de primeira cartada do Dorival até que deu certo quando ele chega, se mostrou ali, será que foi um bom achado mesmo o Félix Torres desse lado direito, algumas partidas, mas hoje, de fato, se provou ali que não é um equívoco tanto atacando quanto defendendo, porque ele não é nenhum lateral direito e nenhum ponta. Então, na parte ofensiva, não contribui, muito difícil ali nas associações. Na parte defensiva, de fato, falhou demais hoje. Então, eu acho que é um Crespo que conseguiu, ou tem, né, por enquanto ali, observado fatores importantes desse sistema que ele escolhe para esse São Paulo, principalmente pela figura do Bobadilla e do Marcos Antônio, né? Assim que fizeram mais uma vez uma partidaça, o Bobadilla participando das ações ofensivas da equipe, contribuindo ali ofensivamente. A gente até comentou, né, Eugênio, na redação, quando ele escolhe o Alisson para o lugar do Oscar, parecia que era gente demais no mesmo setor, né? Assim, e qual que vai ser a função do Alisson? E acho que dentro do que ele já mostrou em outras ocasiões, ele não foi o jogador mais influente do São Paulo, né? Até entrando numa outra posição que ele não vinha fazendo, mesmo sendo talvez de início ali de carreira dele, mas eu acho que hoje, o que a gente não conseguiu ver contra o Red Bull Bragantino, os lados do campo sendo favoráveis ao São Paulo, que ali não funcionou, né? Numa estratégia com 3 defensores, você espera que seus alas participem muito lá na frente, né? Contra o Red Bull Bragantino não deu certo. E ali até se levantou uma questão, então o Enzo talvez não seja esse cara, o Cédric ele destoa da equipe como um todo, mas hoje funcionou. Hoje funcionou porque o Corinthians permitiu, mas ao perceber a permissão do Corinthians, o São Paulo se impôs e falou, então tá bom, então a gente vai aceitar essa condição de jogo e a gente vai lutar por cada bola, a gente não vai deixar o seu meio de campo trabalhar. É uma equipe que não tem lado de campo, o Corinthians, então o São Paulo não tinha que se preocupar muito com os seus alas baixando para defender, fechava o meio de campo, sobrava espaço para você explorar os lados do Corinthians. O São Paulo fez isso muito bem, desde o primeiro minuto, criando oportunidades. Quando o Birner fala que a goleada poderia ter acontecido não fosse baixo aproveitamento,
foram 16 finalizações para 3 só no alvo. Então, de fato, muito abaixo do que poderia ter sido o jogo. Mas quando a gente olha os números, assim, normalmente a gente precisa associar, né, o número com o jogo. Senão fica uma coisa muito desconexa. Você pensa, um time que não atacou tanto como o Corinthians, que não teve tantas finalizações, ele assustou como? Através de cruzamentos? Não. O Corinthians teve 13 cruzamentos no jogo todo. Você pensa, pode ser um volume, né, grande de cruzamentos? Não. O Corinthians ele foi muito baixo nos cruzamentos, nas finalizações. Ele só sobrou na posse de bola. Foi extremamente desarmado o Corinthians. Muito. Como o São Paulo desarmou o Corinthians. Exatamente. O São Paulo, ele, antes de fazer o gol, ele já marcava muito próximo. Então, qualquer jogador do Corinthians que pegava a bola já tinha alguém do São Paulo mordendo. O São Paulo entrou para ganhar o jogo. Entrou para ganhar o clássico, independentemente da situação, perdendo o Oscar, perdendo o Enzo, sem o Lucas. Fez um jogo coletivo muito bom. E claro que na figura do Luciano, o seu principal definidor, com André Silva causando também muita confusão na defesa do Corinthians, saindo para armar jogada, muita mobilidade com esses dois jogadores. Tá dando eu acho que isso foi um fator, eu acho que isso foi um fator muito importante. Um meio de campo muito combativo, com superioridade, com esses dois atacantes tendo mobilidade, confundindo a defesa do Corinthians. William, pode falar. Me chamou a atenção primeiro, a coisa mais positiva do São Paulo. Jogar na situação do São Paulo hoje, estava antes do jogo, um ponto acima da zona do rebaixamento, e vendo equipes que podiam ultrapassá-lo na rodada, diante de um time que é o maior adversário para a grande parte da torcida, onde você não pode perder. O São Paulo não podia perder esse jogo. Se perder esse jogo, o São Paulo mergulhar numa crise enorme, e agora a gente estaria falando do São Paulo provavelmente na zona do rebaixamento no final da rodada, do São Paulo que ia ter que sair dali com desfalques importantes, com jogadores razoáveis, boa parte deles, com poucos jogadores que desequilibram. E você lidar com isso na parte emocional, no estádio cheio... Não é fácil. É de extremos. Você acha que fecharia um empatezinho antes do jogo começar? Você fala assim, 0-0 tá bom, fechou? Não, né? Era assim, no Morumbi não. Tá. Okay. Era um jogo de extremos. E era preciso muita personalidade para jogar essa partida. E quando eu falo de personalidade, é para executar o plano de jogo de maneira correta. Porque o plano de jogo do Dorival foi um presente para o São Paulo. A gente falava disso no Equipe F de ontem, falei no dia anteontem. O encaixe de jogo do São Paulo com o do Corinthians é muito bom. Eu esperava que o Dorival mexesse no Corinthians, porque onde o São Paulo tem 3 zagueiros, o Corinthians tem 2 atacantes. Onde o Corinthians tem 3 jogadores de meio campo e um adiantado, o São Paulo tem 5 jogadores. Onde o Corinthians joga com uma linha de 4, com laterais que não avançam, como a Mari falou, avançam mal, o Paulo tem os 2 atacantes se movimentando. Então você tem maioria em todos os setores, só não tem no ataque. Mas quando os jogadores de lado da linha de 5 do São Paulo avançam, porque são 3 jogadores do Corinthians por dentro, e tem espaço pelo lado, por causa do triângulo, esses vira 4 contra 4. Num desenho frio, obviamente. Ou seja, era muito favorável o desenho, o Dorival tinha que mexer e não mexeu. Mas mesmo assim, se o São Paulo toma um gol, se o São Paulo começa com falta de personalidade, começa inseguro, eu não sei o que teria acontecido. Então era muito importante se impor. E isso era uma questão de ideia de jogo, de como executá-la e da personalidade do time. Perde o Enzo no vestiário. Entra o Wendel, que ainda não justificou a contratação. Perde o Oscar, que é, junto com o Luciano, a referência técnica, apesar do Luciano jogar mais que o Oscar, desde que o Oscar chegou, o Luciano é melhor que o Oscar. Isso sim. Da equipe, você fala, olha, o time pode sentir, e não sentiu. A entrada do Alisson melhorou o São Paulo. Pois é, eu queria chegar nesse ponto, cara. Curioso, a saída do Oscar, o time já estava bem, ok? Sim. Só que a saída do Oscar não foi assim, o time melhora, o time ainda melhora com o Alisson. Pega mais que o Oscar sem bola. Isso. Esse é um debate que a gente teve aqui essa semana, não foi? Quinta-feira? Sim. Dessa importância do jogador que está mais avançado, marcar mais, pressionar mais a saída de bola. Exatamente. Hoje é mais importante do que exatamente você criar muito. Mas esse é um debate que rende muito. E tecnicamente ele é bom jogador, ele ocupa vários espaços no campo. E ele tem uma coisa, o Oscar voltou idolatrado pelo que ele fez na carreira fora do São Paulo. Certamente não foi pela maneira como ele saiu do São Paulo. Sim. E ele pretende reconstruir isso, dando bons resultados para a equipe. O Alisson é um jogador histórico do São Paulo. Dessa fase do São Paulo, que é uma fase de vacas magras, não é a fase do São Paulo dos anos 80, não é a fase do São Paulo do Cilinho, no metade dos anos 80, não é o São Paulo do Telê, não é nem o São Paulo do tricampeonato brasileiro, que era pior que esses todos. É um São Paulo muito diferente do São Paulo histórico. Mas ele tem alguns jogadores que, para mim, são caras históricos, ídolos da equipe, pela postura, pelo resultado na Copa do Brasil,
que tirou o São Paulo do jejum de títulos. O Alisson é um deles. Mas você não tem a menor dúvida. Tanto é que ele fica no banco, para mim ele tem que jogar. Também. Sem reclamar. E se você botar ele para jogar de meia, ele joga. Se botar ele para jogar de segundo volante, ele joga. Se botar ele para jogar como atacante pelo lado, lógico, como construtor, não como ponta, ele vai jogar. E ele corre muito e fala pouco. Respeita o clube. E é um jogador que, por algum tempo, para mim, por exemplo, na Copa do Brasil, ele foi o melhor jogador do título do São Paulo para mim. Então, eu acho que essa questão da mentalidade do São Paulo foi a coisa mais surpreendente do jogo. Como o time entrou grande, como se fosse mandante do jogo diante do seu público no Morumbi, numa noite fria em São Paulo, 9 da noite, num jogo que era um jogo de limites. E não parecia um jogo de limites quando o São Paulo jogou. Pois é. Parecia um jogo que o São Paulo, olha, tá ali em 7º, 8º lugar na tabela, de repente entra numa zona de classificação da Libertadores. A postura do São Paulo foi muito melhor do que o pré-jogo sugeria. E eu acho que essa talvez seja a melhor notícia. É um fator Vamos ver o que acontece de agora em diante, né, Mário? É um fator Crespo, acho. É isso, assim, de você entrar com essa determinação. Acho que eu acho que esse grupo tinha, assim, uma conexão muito legal com o Zubeldia. Sim. Eu acho que isso aconteceu Gostavam de fato. muito do Zubeldia. Exatamente, eu acho que isso aconteceu de fato. Mas o fator novo mexe, né, com a equipe que está, entre aspas, lá na parte de baixo da tabela. Eu acho que essa oportunidade de você... O jogo contra o Bragantino já deixa ali um recado, já deixa algo que tem a cara do treinador, algo que os jogadores não estavam mostrando, uma outra postura. Eu acho que essa oportunidade num clássico diante dos seus torcedores, com o seu treinador tendo essa primeira conexão de fato mesmo, quase 48 mil pessoas no Morumbi, eu acho que foi um fator Crespo, sim, que entrou em campo hoje também. Uma coisa, só uma informação que o Plihal trouxe no Equipe F de quinta-feira. Antes do jogo contra o Bragantino, o Rafinha foi ao vestiário do São Paulo. O Rafinha era um líder muito importante, era o líder principal do elenco, junto com o Lucas, junto com o Luiz Gustavo. Todos são líderes, o Luiz Gustavo e o Rafinha mais fora de campo, o Lucas menos, o Lucas mais em campo, mas foram lá respaldar porque há uma mobilização no São Paulo por conta do risco do rebaixamento. É isso. E da impossibilidade de você investir por conta do buraco financeiro que a atual gestão colocou. O clube está tentando resolver agora. Então, talvez isso, junto com a mentalidade dos jogadores, ajudando o técnico e com um jogo facilitado pelo adversário nas ideias, tudo isso tenha dado ao São Paulo, tudo que o São Paulo precisava mais, que era ganhar o Clássico para tentar virar a chavinha. Hoje, o São Paulo não dá para falar que o São Paulo virou a chavinha. Dá para falar que o São Paulo fez uma coisa que era essencial para o São Paulo. O que era possível falar que se perdesse, era muito difícil lidar com a situação. Ou seja, hoje é uma noite muito feliz. O São Paulino, desculpa te interromper, Eugênio. É isso, torcedor do São Paulo, a repercussão da vitória de ontem. O São Paulo fazendo uma grande atuação. Ficou até barato esse placar de 2-0. O Corinthians foi amassado, foi dominado pelo São Paulo lá no Morumbi. Uma grande partida e o torcedor gostou, né, da atuação. E o resultado foi muito importante. O São Paulo precisava de uma vitória, até mesmo para se afastar ali do Z4 do Campeonato Brasileiro, né? Se tivesse perdido, a crise ia ser maior ainda, mas o importante foi que o São Paulo venceu 2-0, se afasta do Z4. Essa vitória vai dar confiança, vai dar mais moral também para a sequência dos próximos jogos. É muito bom, né, vencer clássicos, e o São Paulo ontem fez uma grande atuação contra o Bragantino. O São Paulo já tinha jogado bem e ontem o São Paulo jogou bem, venceu 2-0. Um placar que ficou barato para o Corinthians, né? O São Paulo foi muito superior na partida. Luciano fazendo uma partidaça, marcando os 2 gols. O Wendel fazendo aí o seu melhor jogo com a camisa do São Paulo, ele que fez um bom jogo. Até agora ele não tinha justificado aí a sua contratação, mas ontem ele fez um bom jogo, uma partida muito boa. A defesa do São Paulo fazendo um jogo muito seguro ali. O Rafael pouco exigido ali no gol, mas a defesa muito bem. Fez uma grande partida. O coletivo do São Paulo ontem foi muito bem. O Alisson, que entrou no lugar do Oscar. Torcer para que o Oscar não seja nada grave com ele, que ele nos próximos jogos aí, né, já esteja à disposição do Hernan Crespo. O São Paulo que agora, com esses 3 pontos, vai para a 13ª colocação, com 16 pontos. E o próximo adversário do São Paulo vai ser o Juventude, né, lá no Alfredo Jaconi, essa partida fora de casa. Mas o resultado ontem foi um resultado, né, muito importante
para o São Paulo precisava de uma vitória e de uma atuação como a de ontem, até mesmo para dar confiança, para dar moral para a sequência dos próximos jogos, né? Foi uma grande atuação e o torcedor aprovou, né? Gostou do que viu ontem nessa partida lá no Morumbi. O Corinthians foi dominado, foi amassado, o Neto e o Ronaldo, né? Falando sobre o resultado, chorando também, né? Que o Corinthians foi amassado pelo São Paulo. O torcedor tricolor está feliz e contente com esse resultado de ontem. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.